Olá, eu sou Maria Júlia, presidente da Retina Brasil. Hoje, 26 de setembro, estamos comemorando o Dia Mundial da Retina e nada melhor e expressivo para comemorar esse dia do que uma entrevista com Cristina Fasser, que foi presidente da Retina Internacional por mais de 28 anos e teve um trabalho muito importante para o avanço das pesquisas no mundo todo. Ela teve uma conexão muito grande e conseguiu que todos os pesquisadores sobre doenças hereditárias da retina se unissem por uma única causa, que é buscar o tratamento para as doenças hereditárias da retina. Então vamos lá, vamos começar a ouvir a Cristina Fasser. Fundo verde intercalando com fundo branco em transições circulares, finalizando com o logotipo da Retina Brasil em fundo branco. Cristina, good morning. We are very honored to have you talking to us, to Retina Brazil, on this World Retina Day. Você poderia nos falar sobre a sua trajetória como presidente da Retina Internacional no período de 1992 até 2020? Please. Thank you very much, Maria Antonieta. Thank you very much, Maria Julia, very much, Marina. It's a pleasure for É um prazer falar com a Retina Brasil sobre como tudo aconteceu muito tempo atrás. Quando comecei a minha atuação na Retina Internacional, o mundo era muito diferente. Minha atuação na organização começou em 1986. Naquela época, as comunicações eram difíceis e se faziam por telefone e correio. A comunicação entre os cientistas e entre as organizações era demorada e difícil. Em 1974, foi criada nos Estados Unidos a primeira organização de pacientes, a Fundação de Combate à Cegueira, Foundation Fighting Blindness, liderada por Gordon Gund e Bernard Berman e suas esposas. Nesse mesmo ano, simultaneamente, formou-se a Associação da Finlândia. Contudo, levou algum tempo para que as duas entidades tivessem conhecimento uma da outra. A Associação Americana organizou a primeira reunião com 6 associações de pacientes em Baltimore, Estados Unidos, em 1978. A primeira reunião internacional de que participei foi em 1984, na Conferência da Retina Internacional na Finlândia, e em 1986, na Conferência na Alemanha. Foi aí que fui, entre aspas, capturada pela febre, para atuar na Retina Internacional. Sempre gostei de falar idiomas estrangeiros e conhecer diferentes culturas. Na época, eu trabalhava no Departamento de Desenvolvimento Técnico para Países em Desenvolvimento, no governo suíço, no setor de Ciência dos Alimentos. Eu já tinha, então, interesse pelas questões mundiais. Em 1992, fui eleita presidente da Retina Internacional. Naquela época, havia 10 organizações. A Retina Internacional era, à época, uma organização com pouca estrutura. Um dos meus primeiros trabalhos na presidência foi elaborar um estatuto para a organização. Tivemos que nos adaptar muito depressa a uma comunidade que crescia e que tinha muitas demandas. Nos anos 90, a genética teve grande desenvolvimento. Cresceu o conhecimento sobre a genética das degenerações de retina e muitos genes foram descobertos. O gene RPE65 foi descoberto em 1987. Em 1998, o professor Aguirre encontrou um modelo animal, um cachorro, e começou na Universidade da Filadélfia experimentos em terapia genética com animais. O primeiro paciente recebeu a injeção com terapia genética em 2006. Era um momento crítico, porque 2 semanas antes, na Universidade de Potsdam, uma experiência genética havia provocado a morte de 2 pacientes que estavam sendo testados com terapia genética para o fígado. Então, havia muito medo com experimentos genéticos.
Felizmente, os pesquisadores e médicos tiveram a coragem de seguir com as pesquisas, até que em dezembro de 2017 foi aprovada a primeira terapia genética para o gene RPE65, a primeira terapia genética, e estou certa de que há muitas outras terapias a caminho. Quando avaliamos o tempo que passou e o aprendizado que ganhamos, lembramos que em 1988, o professor Gouras fez o primeiro transplante de células fotorreceptoras na retina em animal. Esperava-se que esse procedimento seria feito também em humanos, mas houve muitos obstáculos e essa pesquisa não foi à frente naquele momento. Contudo, hoje, a terapia de célula-tronco se baseia no conhecimento das pesquisas feitas naquele tempo com os transplantes de fotorreceptores. Agora, seguiram numa nova abordagem, mas é uma outra alternativa de tratamento para aqueles que não podem se beneficiar da terapia genética. Ao longo do período entre 1992 e 2020, a Retina Internacional cresceu e hoje abarca mais de 44 associações em todo o mundo, as quais representam mais de 1 milhão de pacientes. Essa é uma grande recompensa que tivemos à frente da Retina Internacional e que beneficiou a todos que dela fazem parte. E para mim foi um privilégio liderar a Retina Internacional ao longo destes tempos tão interessantes. What was your understanding of the necessity of going? Como é o apoio da Retina Internacional à formação de associações de pacientes na América Latina e na Ásia? For bringing associations. I'm an internationally minded personality. I'm coming from a very... Sou uma pessoa com uma perspectiva internacional. Venho da Suíça, um país pequeno com grandes conexões internacionais. Vivemos de exportações e os negócios aqui são internacionais. As degenerações hereditárias de retina não respeitam fronteiras. Elas afetam pessoas em todo o mundo com a mesma frequência, ainda que alguns genes afetados sejam um pouco diferentes de um lugar para o outro. Algumas doenças são mais frequentes na Ásia que nos países de população caucasiana. Sempre tive a posição de que, se há um tratamento para uma doença hereditária da retina, um tratamento para evitar que as pessoas percam a visão, todas as pessoas têm de ter acesso ao tratamento, onde quer que vivam no mundo. People should have access to it wherever they live in the world. How do you perceive the importance and the role of retina groups? Como você vê o papel das associações de pacientes na América Latina? With a different reality for Europe and North America. Patient groups are first the organization. As organizações podem dar aos pacientes informações sobre as doenças da retina de forma clara e com credibilidade. Muitas pessoas com doenças que ainda não têm tratamento podem acreditar em charlatões, pessoas que se aproveitam delas. As associações de pacientes garantem que todos recebam informações corretas. Também é importante o apoio que os pacientes dão uns aos outros. Se você é afetado por uma doença, ninguém melhor do que outra pessoa com essa doença para acolhê-lo e lhe dar apoio e informação. As associações de pacientes são grupos de apoio aos outros pacientes. As organizações de pacientes são muito importantes na motivação de oftalmologistas e geneticistas para trabalharem em prol dos pacientes. Por outro lado, também os grupos de pacientes podem ajudar esses profissionais a encontrar pacientes para realizar estudos clínicos. Pesquisas sobre genética das doenças da retina necessitam da contribuição de pacientes e de seus familiares para a investigação da história familiar e para a obtenção de material genético. E do lado dos pacientes, precisamos do diagnóstico genético. Na América Latina, o papel dos grupos de apoio é muito importante. A América Latina tem apenas 2 idiomas, o português e o espanhol, o que facilita a comunicação entre os grupos de pacientes dos vários países.
Vocês estão indo muito bem no Grupo Retina Ibero-América, que coordena a ação dos vários grupos da região, cria uma rede de apoio e assegura que todos os grupos recebam as informações necessárias. Cristina, e qual a sua mensagem para o Dia Mundial da Retina em 2020? World Retina Day 2020 is we have now about 80 Temos nesse momento cerca de 18 testes clínicos de terapia genética em andamento. Tenho certeza que alguns deles chegarão ao mercado e, dessa forma, chegarão aos pacientes. E quando eles chegarem, temos de estar prontos. Um dos testes clínicos que agora caminha para a fase 3 é o da coroideremia. Os pacientes com coroideremia têm grandes possibilidades de tratamento, mas têm o diagnóstico confundido muitas vezes com a retinose pigmentar ligada ao X. A retinose pigmentar ligada ao X também está entre os testes clínicos com possibilidades de ir para o mercado com terapia genética, mas também é frequentemente confundida com retinose pigmentar de herança dominante. Pesquisas mostram que cerca de 15 a 20% dos pacientes diagnosticados com retinose pigmentar dominante, de fato, têm retinose pigmentar ligada ao X. Essas pessoas deveriam ter a possibilidade de fazer teste genético, de ser informadas do seu diagnóstico e dos tratamentos que se aproximam. Como organização de pacientes, temos de saber quantas pessoas no país têm coroideremia, retinose pigmentar ligada ao X e retinose pigmentar de tipo dominante. Essas pessoas também têm de saber que pode haver tratamento para elas, porque quando formos ao governo solicitar o apoio para o tratamento genético, teremos de informar quantas pessoas temos para tratar e como o tratamento terá um impacto importante para a preservação da visão dos que passarem pela terapia genética. Não estamos mais na fase de buscar formas de melhorar a visão, mas na era de tratamento para preservar a visão. Quem passou por um longo caminho de perda gradual da visão sabe que se a doença for estabilizada, será um enorme ganho e alívio. Assim, a minha mensagem é: continuem a trabalhar duro, apoiem uns aos outros e assegurem que os testes genéticos sejam acessíveis em seu país. Make sure that genetic diagnostics gets available in your country.